O que é a guerra mais longa já travada na história por causa de dois filhos? Você pensou que eu estava inventando? Não, meu irmão, não estou. O maior conflito no Oriente Médio, a guerra que insiste em não acabar, que queima através de manchetes, fronteiras, gerações e profecias, começou com duas mulheres, duas feridas, um homem, uma promessa e um Deus que declarou: "Este é o filho que escolhi." A Bíblia não inicia essa história com tanques ou tratados de paz. Ela começa numa tenda marcada pela infertilidade, com um homem chamado Abrão, uma promessa antiga e uma esposa estéril, Sara, envelhecendo e vendo os anos passarem como areia escorrendo pelos dedos trêmulos. Deus tinha prometido um filho, mas o silêncio do ventre de Sara parecia ensurdecedor. Em desespero, ela entrega sua serva egípcia, Agar, ao marido, não como amante, mas como substituta. Talvez assim obtenha filhos, ela diz, e Abrão concorda. O que começou como uma dúvida se transforma num desastre de destino. Agar concebe e, de repente, a criada tem o que a senhora não poderia ter. Ciúmes inflamam Sara, que a expulsa com crueldade. Mas Deus encontra Agar na solidão do deserto, grávida, humilhada, e fala para ela a primeira profecia sobre seu filho ainda não nascido. O anjo do Senhor diz a Agar que ela dará à luz um filho, que deverá ser chamado Ismael, pois o Senhor ouviu seu sofrimento. O anjo também profetiza que Ismael será um homem selvagem, cujo braço estará contra todos e o braço de todos contra ele, e que habitará em oposição a todos os seus irmãos. Gênesis capítulo 16, versículos 11 e 12. Essa profecia não foi apenas para Agar, ela ecoa na história de nações e povos. O caráter de Ismael não será moldado por fronteiras ou política, mas por decreto divino. Sua mão guerreará contra todos, não por escolha, mas porque foi profetizado. Ainda assim, Deus não o esquece e o abençoa. Ele se torna forte, príncipe, guerreiro, pai de 12 governantes e de uma grande nação. Mas não é a nação escolhida, pois quando Abraão tem 99 anos, Deus reaparece e diz algo que nenhum país árabe jamais aceitou. Então Deus respondeu: "Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei. Eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem, por esta época." Gênesis 17, versículos do 19 ao 21. Aqui está a ferida, a fratura, a linha divina na areia. Um filho recebe a aliança, o outro a grandeza, mas não a promessa. Ambos vêm de Abraão. Ambos são abençoados, mas apenas um é escolhido. Essa é a origem da guerra. Não sobre fronteiras, petróleo ou religião, mas sobre herança. Quem detém as chaves do pacto feito em Gênesis 12, que inclui a terra, a nação, o Messias e a redenção do mundo. Quando Isaque nasce, Sara ri de alegria, mas a tensão retorna numa festa anos depois, quando Ismael zomba de seu irmão mais novo. Sara, vendo, exige seu exílio. Gênesis 21, versículo 10. Na Bíblia, relata o momento em que Sara pede a Abraão para expulsar Agar e seu filho Ismael, afirmando que Ismael não herdaria com seu filho Isaque. Essa passagem é parte da narrativa da disputa entre Sara e Agar e a decisão de Abraão de atender ao pedido de Sara. Em detalhes, Gênesis 21, versículo 10 diz: "E disse a Abraão: expulsa esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro com meu filho, com Isaque." Abraão, mais uma vez, está dividido entre seus dois filhos. Mas desta vez, Deus declara algo chocante. Gênesis 21, versículo 12.
na Bíblia, relata a orientação de Deus a Abraão para que atendesse aos pedidos de Sara em relação a Agar e Ismael, pois a descendência de Abraão seria estabelecida através de Isaque. Deus assegura a Abraão que, embora Isaque seja o herdeiro, ele também fará uma grande nação de Ismael. Ali está a ferida, a linha de ruptura divina. Um filho recebe o pacto, o outro a grandeza. O que é dado a um não é ao outro. Agar e Ismael são enviados de volta ao deserto, mãe chorando, filho quase morto. Mas no momento do desespero, Deus revela a ela um poço. Abençoa, mas mantém seu plano intacto. A aliança será com Isaque. Para os descendentes de Ismael, essa ferida nunca cicatrizou. Os árabes não são uma falha de Deus. Não estão fora do seu olhar, mas não foram escolhidos para o pacto. Essa verdade, escrita em Gênesis, queima através dos séculos, alimenta rixas tribais, molda a identidade árabe e ainda hoje alimenta o ódio islâmico contra Israel. Pois no fundo, cada foguete, cada cúpula, cada manchete revela uma guerra de herança, uma disputa espiritual, uma batalha de custódia entre dois filhos antigos, entre dois povos que ambos dizem que esta terra é nossa, mas só um recebeu a escritura da promessa de Deus. E aqui está o que devemos confrontar. A guerra do ventre tornou-se uma guerra mundial. Começou numa tenda, agora arde nas ruas de Jerusalém e não terminará com tratados, porque seu começo não foi político, foi uma promessa, uma criança, uma escolha, um pacto. Essa escolha ainda divide o mundo. Ele não nasceu na guerra, nasceu no rejeitamento, na tensão, numa casa onde sua mãe era chamada escrava e seu futuro parecia negado. Ismael, o primeiro nascido de Abraão, veio ao mundo não com celebração, mas com suspeita. O pacto nunca foi destinado a ele, mas ele carregava o sangue do homem escolhido por Deus. Sua origem não foi um erro, mas seu papel nunca foi o mesmo de Isaque. Desde o primeiro suspiro, uma profecia já estava sobre sua vida. Ele será um homem selvagem. Sua mão contra todos e a mão de todos contra ele. Gênesis 16, versículo 12. Essa não é uma ofensa, é uma declaração divina, uma previsão que marcaria não apenas um homem, mas um povo inteiro. Ismael cresceu sob o teto de Abraão, mas não sob sua promessa. Observou seu pai amar a Deus e esperar por outro filho. Sentiu o frio do medo de sua mãe, o ciúme da amante. Quando Isaque nasceu, Ismael soube que não era mais o centro. A festa de amamentação de Isaque virou seu exílio. Risos tornaram-se escárnio, celebração, separação. Foi expulso, não por pecado, mas por soberania. E nesse rejeitamento, a profecia começou a respirar. O deserto virou o lar de Ismael, a solidão sua escola. Com o tempo, o espírito da profecia moldou a alma de uma nação. Os descendentes de Ismael não esqueceram, não se renderam ao silêncio, tornaram-se aquilo que foi falado. Um povo cuja mão se levantaria em desafio não só contra Israel, mas contra o mundo inteiro. Os árabes se espalharam rapidamente, tornaram-se guerreiros, comerciantes, poetas, reis. Mas a resistência permaneceu. Era herdada, embutida em seu sangue. A ferida antiga de rejeição virou bandeira. O deserto deu origem a impérios, alimentados não só por conquista, mas por uma necessidade de provar seu valor, de recuperar uma herança que sentiram ter sido roubada. Quando surgiu o Islã, séculos depois, não veio como uma nova fé, mas como uma retaliação espiritual. Maomé, um árabe descendente de Ismael, reivindicou revelações que reescreviam toda a história. No Alcorão, Ismael é elevado, Isaque é reduzido, a aliança é realocada, a promessa é redirecionada. O local onde Abraão quase sacrificou Isaque, no Oriente Médio, torna-se o lugar onde quase sacrificou Ismael. A narrativa do homem selvagem não morreu com Ismael, ela amadureceu, virou religião, ideologia, guerra teológica, resistência perpétua contra Israel e contra a narrativa bíblica. Essa resistência não é passiva.
é uma resistência geracional, sempre presente, sempre inflamando. Mesmo na expansão do Islã, Deus não amaldiçoou Ismael, mas o abençoou. Prometeu torná-lo frutífero, uma grande nação. Porém, bênção não equivale à promessa, e circuncisão sem promessa é ritual vazio. O pacto tinha um caminho, e esse caminho era por meio de Isaque. Mesmo na tradição islâmica, a decisão é dolorosa. O Alcorão muda o sacrifício para Ismael, porque se Isaque é o herdeiro, o sonho árabe desmorona. Se Isaque é o portador da aliança, a terra pertence a Israel. Se Isaque leva a promessa, o Messias deve vir por meio dos judeus. Essa é uma verdade que desafia toda a narrativa islâmica e todo o sonho árabe de substituir Israel na história de Deus. Deus não negocia, disse claramente a Abraão: Sara terá um filho, Isaque, e estabelecerei minha aliança com ele, uma aliança eterna. Gênesis 17, versículo 19. E acrescentou: quanto a Ismael, ouvi-te, eis que o abençoarei, mas minha aliança será com Isaque. Gênesis 17, versículos 20 e 21. Um pai, dois filhos, um pacto. Essa é a origem do Evangelho. A promessa que um dia traria Cristo ao mundo começou por meio de Isaque, não de Ismael. Por milagre, não por carne. Por rendição, não por esforço humano. Não é uma questão de valor, mas de vontade divina. Os descendentes de Ismael continuam a lutar espiritualmente, politicamente, religiosamente. Aceitar a verdade significaria admitir que eles não são a linhagem escolhida, que podem entrar pela fé, não pelo sangue. A terra pertence à descendência de Isaque. O Messias não é deles para definir, mas para receber. Essa é a razão do ódio persistente. A reivindicação não pode ser compartilhada. A bênção exclusiva, a promessa singular. Até hoje, nas guerras do Oriente Médio, as fronteiras não representam apenas limites geográficos, mas fronteiras teológicas. Isaque foi escolhido, Ismael não. A cruz abriu uma porta que eles não mereciam, e só um nome pode reconciliá-los: Jesus. Até que ele seja aceito, a guerra nunca terminará. As feridas de Gênesis mal começaram a cicatrizar quando uma nova fratura rasgou novamente a tenda, não entre filhos de mães diferentes, mas entre gêmeos do mesmo ventre, Esaú e Jacó. Dois meninos que lutaram antes mesmo de nascer. Duas nações estão no teu ventre, disse o Senhor a Rebeca. Duas pessoas se dividirão dentro de ti, uma reinará sobre a outra. Antes de falar uma palavra, o destino já havia decretado divisão. Esaú veio primeiro, vermelho, robusto, selvagem, caçador, filho das terras. O tipo de filho que um pai se orgulharia, forte, primal, decisivo. Jacó veio depois, segurando o calcanhar do irmão, silencioso, observador, um morador de tendas. Mas a diferença não era apenas de caráter, era de propósito. Jacó, embora mais novo, foi escolhido. Mais uma vez, a mão soberana de Deus inverteu a ordem do homem. Isso não é favoritismo, é prefiguração. Duas vezes, a linha do pacto passaria não ao primogênito, mas ao segundo filho. Não ao herdeiro esperado, mas ao escolhido por Deus. Ismael foi deixado de lado por Isaque. Esaú foi passado por Jacó. O padrão não foi coincidência, foi teologia em movimento. Deus não constrói sua história com costumes, mas com chamado. Com esse chamado veio o conflito. Jacó, cujo nome significa enganador de calcanhar, foi mais tarde renomeado Israel. Esaú, o irmão rejeitado, tornou-se Edom. E de Edom veio uma longa e amarga história. Um povo que observou Israel subir ao trono enquanto se enchia de ressentimento silencioso. Jacó teve 12 filhos, que deram origem às 12 tribos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Essas não eram apenas crianças, eram os alicerces de uma nação escolhida. Assim começou o desdobramento de dois impérios paralelos, um pela aliança, outro pela dispersão.
Os 12 filhos de Ismael tornaram-se os fundadores de tribos árabes que se espalharam pelo deserto e planícies. Misturaram-se com os descendentes de Esaú, absorveram outros de Cútura, a esposa de Abraão, e adaptaram-se às tempestades de sobrevivência. Sua herança era de tendas, rotas comerciais, histórias contadas oralmente, orgulho territorial. Eram povos ferozes, orgulhosos, inabaláveis. Não construíram templos, mas lembravam suas origens. Sabiam que eram de Abraão. Os filhos de Jacó, por outro lado, foram moldados pela revelação. Foram forjados na escravidão, liderados pelo fogo. Suas tribos não apenas se formaram, foram refinadas no Egito, redefinidas no deserto, enraizadas na terra prometida. Israel não era apenas uma família, era um projeto divino. Sua identidade foi gravada em mandamentos, sua história esculpida na pedra, sua vocação, uma missão. Carregavam um sacerdócio, um templo, uma escritura, sobrevivência na natureza selvagem, não chamado divino. Ambos, Jacó e Ismael, reivindicaram o direito de caminhar na sombra de Abraão. Aqui está a atenção. Os povos árabes descendentes de Ismael deram origem a impérios culturais, tribos de Arábia e califados islâmicos. Séculos se passaram até o nascimento do Islã, mas a base foi lançada na identidade de que também eram filhos de Abraão. Enquanto Israel traça sua linhagem por Isaque e sua aliança por Moisés, os árabes lembram de Agar. Veem em seus ancestrais uma herança negada, um direito de primogenitura que, na visão deles, foi injustamente roubado. Civilizações aprofundaram essa divisão. Israel virou povo de terra, calendário, mandamentos. Os filhos de Ismael, povo de migração, paixão, lei oral. Israel guardou seu sacerdócio, seu templo, sua Torá. Os descendentes de Ismael, guerreiros e profetas. Israelitas, portadores da Torá. Os árabes, a legião de Maomé, com sua mensagem de restauração. Ambos, descendentes de Abraão, carregam a esperança, mas só um possui a aliança. Essa ferida antiga alimenta o ódio, alimenta o conflito. Uma ferida que ao longo do tempo só cresceu, alimentando o fogo das nações. O Islã, nascido no século VII, não veio como uma nova religião, mas como uma reação, uma afirmação de superioridade. Maomé reivindicou revelações finais, elevou Ismael, diminuiu Isaque, transferiu a promessa. No Alcorão, Ismael é o escolhido, Isaque é secundário, a aliança reprogramada. O local do sacrifício alterado. O local de Abraão, quase sacrificar Isaque em Jerusalém, agora é o local onde quase sacrificou Ismael. Essa narrativa do homem selvagem não morreu. Ela cresceu, amadureceu, virou religião, ideologia, guerra teológica, resistência perpétua contra Israel, contra a narrativa bíblica. Essa resistência não é passiva. Passar gerações nela. Não é por acaso que, no século VII, após a morte de Maomé, o Islã se espalhou por continentes. Não só por pregação, mas por conquista. Dentro de um século, Pérsia, Egito, Síria, Jerusalém, todos sob domínio islâmico. Onde quer que fosse, o pacto de Isaque foi substituído pelo chamado da Shahada. Não há outro Deus senão Alá, e Maomé é seu mensageiro. Judeus sobreviveram como cidadãos de segunda classe, cristãos também. Ambos, povos do livro, protegidos por submissão e tributo. Em mesquitas construídas sobre terrenos bíblicos, ecoa a velha raiva de Ismael. Minha mão contra todo o homem. Para os judeus, eles são impostores, reivindicando o patriarca, reescrevendo a história, negando o Messias. Para os muçulmanos, eles são os rebeldes, herdeiros de uma revelação distorcida, que desviaram a verdade para seu orgulho. Dois relatos, duas visões de Abraão, uma só pode ser verdadeira. A Bíblia afirma com clareza que Deus escolheu Isaque, reafirmado por alianças, milagres e testemunhos. O apóstolo Paulo escreve com fogo: não são os filhos da carne que são filhos de Deus,
mas os filhos da promessa. Romanos 9, versículo 8. A linhagem da salvação é espiritual e não biológica. Essa promessa passa por Isaque, por Jacó, por Judá, por Cristo. O Islã nega tudo isso. Reescreve a história, reivindicando a injustiça de Ismael como uma ferida divina, uma injustiça que precisa ser reparada. Séculos de guerra se seguiram. Cruzadas, califados, queda de Constantinopla, Hamas, Hezbollah, Jihad. A espada do Islã não luta só para defender uma fé, mas para apagar uma história. Uma história que diz que a salvação veio por meio de um berço, de uma cruz, não de conquista. O Islã não criou uma nova história, mas retomou uma antiga rivalidade que começou com dois filhos de Abraão, um enviado embora, outro abençoado. Hoje, o Alcorão ainda afirma que Ismael é o legítimo herdeiro, que Maomé substitui Moisés, que Jesus foi apenas um profeta, que os judeus devem se submeter ou cair. A Bíblia diz o contrário, e essa luta de testemunhos ainda não terminou. Não há rios, petróleo ou terras férteis que possam esconder a disputa. Jerusalém é a cidade mais contestada do mundo. Exércitos marcharam por ela, sangue manchou suas pedras, impérios surgiram e caíram. Mas essa guerra não é apenas geográfica, é de identidade. Jerusalém não é só uma cidade, é símbolo, trono, questão. Quem realmente pertence ali? Os judeus dizem que é nossa capital eterna, os árabes que é Jerusalém, nossa herança sagrada. Ambos apontam para Abraão, ambos reivindicam o pacto, ambos clamam, esta terra é nossa. Mas só um pode estar certo. Para compreender o fogo que arde sob essa terra, devemos voltar não em 1948 ou 1967, mas em Gênesis. Deus não apenas deu filhos a Abraão, deu uma terra, um território com fronteiras e promessas. A tua descendência darei esta terra. Gênesis 15, versículo 18. Mais tarde Deus detalha: darei a ti e a teus descendentes toda a terra de Canaã por herança eterna. Gênesis 17, versículo 8. A questão não é só de sangue, mas de promessa. A promessa foi feita a quem? Aos filhos da aliança, não ao que nasce do esforço ou da carne. Deus foi explícito. Minha aliança será com Isaque, aquele que Sara te dará neste tempo próximo. Gênesis 17, versículo 21. Ismael foi abençoado, mas não recebeu a promessa de Deus. Isaque herdou a terra, a promessa, o caminho do Messias. Desde então, toda a geração de seus descendentes, Israel, mantém Jerusalém como seu trono de esperança. Davi fez dela sua capital. Salomão construiu o templo. Profetas choraram por ela. Deus declarou: escolhi Jerusalém para que meu nome ali esteja. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 6. Mesmo no exílio, os judeus voltaram seu coração para ela. Cada Páscoa sussurram: próximo ano em Jerusalém. Não era só um lugar, mas o lugar onde Deus reina. Os descendentes de Ismael, por sua vez, veem essa esperança com ressentimento. Tem o sangue de Abraão, mas não sua terra. Tem a história, mas não o altar. Quando o Islã surgiu, em 638 d.C., conquistou Jerusalém, que por séculos foi judaica. Mudou seu nome para Jerusalém, a cidade santa. Construíram a cúpula da rocha sobre o local do antigo templo e declararam-na terceira cidade sagrada do Islã. Não porque Maomé viveu lá, mas por conquista, justificando o direito de reivindicar uma cidade que Deus tinha escolhido. Os judeus, porém, nunca desistiram. Desde Babilônia, através de Roma, até 1948, esperaram, oraram, creram e finalmente ressurgiram. Jerusalém voltou às mãos de Israel, depois de quase 2000 anos. Mas a batalha não cessou. Em 1967, na Guerra dos 6 Dias, Israel conquistou a cidade antiga. Controla o Monte do Templo, embora permita que autoridades muçulmanas administrem a religião, evitando uma guerra religiosa total. Ainda assim, a tensão cresce, ano após ano. Ambos reivindicam a promessa. Ambos reivindicam a linhagem. Ambos dizem:
esta terra é nossa. E ambos apontam para textos antigos, um para a Torá, outro para o Alcorão. Mas a Bíblia é clara: a terra foi prometida não aos filhos da carne, mas aos filhos da aliança. E essa aliança passa por Isaque, Jacó, Judá, as tribos de Israel, não pelos príncipes árabes. Isso não é questão racial, é revelação. Deus não mistura política com seu plano. Ele cumpre suas promessas. E sua promessa a Abraão foi ratificada por sangue, por profetas, por Jesus. Mesmo hoje, o conflito persiste. Para o mundo, é política. Para Deus, é uma questão espiritual. Jerusalém é o palco dessa batalha. Deus mesmo a chamou de sua. Zacarias capítulo 12, versículo 2 diz: Eis que farei de Jerusalém uma pedra de tropeço para todas as nações. Por quê? Porque Satanás sabe que Jesus voltará e que Jerusalém é seu trono, a cidade que simboliza o reinado do Messias. Até lá, as guerras continuam. Quando ele voltar, cessará a batalha não por tratados, mas pela verdade. As Escrituras, a terra, a linhagem, a promessa, tudo ficará claro. Os povos que resistiram à cruz, que rejeitaram o Messias, descobrirão que ele já veio e que ele retornará. Mas antes, o mundo será sacudido. Como? Profecias de Zacarias e Ezequiel descrevem um conflito final. Ezequiel 38 fala de Gog, príncipe de Magog, que se levantará contra Israel. Nações do norte, leste e sul se unem. Pérsia, Irã, Líbia, Gomer, Togarma. Uma coalizão de nações que se acredita ser movida por antigo ódio e estratégia moderna. Eles marcharão com confiança, armados, tecnológicos, cheios de demônios. Seu objetivo? Destruir Israel, dividir Jerusalém, conquistar o monte do templo. Mas Deus declara: Eu mesmo trarei você contra a minha terra, para que as nações saibam que sou Deus. Ezequiel capítulo 38, versículo 23. Essa batalha não é só de exércitos, é divina. Deus usará as nações como instrumentos para revelar sua glória. A guerra será terrível, mas terminará com a derrota dos inimigos, com terremotos, fogo do céu, chuva de pedras, fumaça e fogo. Os exércitos serão destruídos, os corpos enterrados em 7 meses, as armas consumidas em 7 anos. Essa não é uma guerra comum, é o juízo de Deus. E enquanto isso, Jerusalém sofrerá um cerco, uma purificação. Zacarias 14 descreve um cerco, uma divisão, violência, mas também a glória de Deus. Naquele dia, o Senhor descerá do céu e tocará o Monte das Oliveiras, que se dividirá ao meio, criando uma passagem de escape. Então, o maior momento da história de Israel. Eles olharão para aquele que perfuraram e lamentarão como por um filho único. Zacarias 12, versículo 10. Nesse dia, haverá uma abertura de fonte para purificar e salvar. Zacarias 13, versículo 1. O conflito começará com ódio, mas terminará em arrependimento. A justiça de Deus será manifesta e a glória revelada. Os povos que vierem contra Jerusalém cairão destruídos, porque Deus mesmo lutará por seu povo. A cidade que foi palco de guerra será palco de paz eterna. O Rei, Jesus, reinará sobre uma Israel renovada, uma nação reconciliada, uma terra redimida. O fim da guerra árabe-israelense não será com tratados, mas com fogo divino. As alianças humanas fracassarão. Os tratados se romperão, mas o Senhor virá com poder e glória, e os que estiverem prontos serão levados ao encontro do noivo. Outros serão deixados para trás, presos na ilusão, na resistência, na ignorância. O convite é claro: não se posicione na carne, mas na cruz. Não lute com armas humanas, mas com a palavra de Deus. Não se alie às nações, mas ao reino eterno. O Senhor está às portas, o céu se abre. O príncipe da paz virá montado em seu cavalo branco. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, viveremos com ele para sempre. A guerra que começou com ódio terminará com louvor. A paz verdadeira virá
quando Jesus, o Rei dos Reis, sentar-se no trono de Jerusalém para governar com justiça e misericórdia. Até lá, nossos papéis são orar, pregar, preparar. Orar pelos judeus que seus olhos sejam abertos, pelos árabes que encontrem a paz, pelas nações que conheçam o verdadeiro Rei. Pregar com coragem, com fogo, com graça. Anunciar que só Jesus salva. Preparar-se para o que está por vir, porque a hora está próxima. A Bíblia revela: a batalha final é certa e seu desfecho é glorioso. A guerra não terminará com a força do homem, mas com o poder de Deus. Os exércitos terrestres se levantarão, mas o céu se abrirá. O Senhor virá em glória e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso mantenha-se firme, meu irmão, vigilante. Não tema o caos, pois ele tem a vitória. Não se desespere, pois a esperança é Jesus Cristo. O mundo pode tremer, mas o seu coração deve estar firmado na rocha. A promessa é eterna. A esperança é certa. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Que possamos viver com a certeza de que a paz virá e o reino de Deus será estabelecido para sempre. Se você crê, digite amém nos comentários. Se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo edificante como esse, nenhuma palavra do reino. O fim está próximo. Compartilhe esse vídeo em nome do Senhor Jesus, para que mais pessoas sejam alcançadas. Que Deus te abençoe, não somente hoje, meu irmão, mas amanhã e sempre. Até os próximos vídeos.